Inteligência artificial e criatividade. Parceiros ou rivais? Esse é mais um episódio do Café com IA e depois da vinheta eu volto para falar mais sobre esse tema. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café com IA. Eu sou Guto Fernandes e se você está chegando aqui agora, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações aí, porque todas as terças-feiras, às 20 horas, eu dou aulas ao vivo e gratuitas aqui no meu YouTube sobre inteligência artificial. Então vamos lá, vamos para o tema de hoje. E aí, inteligência artificial e criatividade, parceiras ou rivais? Muita gente tem falado que a inteligência artificial está acabando com a criatividade das pessoas, que ela vai substituir as profissões, enfim, que está ficando tudo mais mastigado e mais fácil, as pessoas não têm que correr atrás de mais nada, né? Existe um ponto aí de conflito, né, entre aquelas pessoas que têm mais aceitação à inteligência artificial e aquelas que negam a inteligência artificial veementemente, né? Sempre costumo dizer aqui nos meus conteúdos, nem tanto o céu, nem tanto o inferno, né? Vamos tentar achar um meio termo diante dessas discussões e o Café com IA tem como objetivo humanizar um pouco mais esse tema e trazer um pouco mais sobre visões de inteligências, de soft skills que a gente possa ter com a utilização da inteligência artificial. Vamos lá. Eu separei aqui alguns argumentos, né, que talvez possam aí, colaborar para a tua análise em cima desse tema. Vamos pensar o seguinte, imagina só, vamos trazer um exemplo aqui de dois gênios da humanidade, vai, Steve Jobs, né, e Leonardo da Vinci. Será mesmo que eles criaram tudo que eles criaram do zero, que eles inventaram tudo isso, né, do zero que eles fizeram, né? Eu fico pensando assim, a gente vai explorar aqui essa questão da IA com a criatividade e estamos apenas começando aqui a descobrir realmente o verdadeiro potencial que ela pode ter e nos ajudar a ser mais criativos. Então, vamos primeiro aqui, cara, um conceito que eu gosto muito, que é de redefinir essa questão da criatividade, tá bom? Eu vou usar 5 argumentos aqui e o primeiro deles é esse. Vamos redefinir esse conceito de criatividade, né? Muita gente acredita que ser criativo, né, significa você simplesmente inventar algo extraordinário do zero, do mais absoluto zero. Mas assim, eu tenho um conceito diferente que com a avançada transformação digital, né, com a avançada tecnologia e dos entendimentos que a gente tem, e o mundo vai criando coisas em grande profusão a todo instante, que muito dificilmente a gente cria realmente algo do zero, do absoluto zero hoje, no status que a gente está vivendo, né? Vamos pegar um exemplo, ó. O Steve Jobs, por exemplo, ele não inventou nem o touchscreen, né, e nem inventou o celular, mas ele juntou duas coisas que revolucionaram a indústria de qualquer coisa, a indústria do próprio celular, né? E, por consequência, de música, de vídeo, enfim, de tudo. Essa experiência que a gente tem hoje, o celular é como se fosse uma extensão da gente, né? A gente se imaginava aí em 2020, nos anos 2000, né? Como ciborgues, né? Robôs e tudo mais. O celular nada mais é que isso, é a nossa extensão. Hoje a gente não consegue viver sem o smartphone, sem para ele nos lembrar as tarefas, seja para ele nos divertir, nos ajudar, né, marcação de compromisso, enfim, ele é uma extensão da nossa memória ali, do nosso corpo, né? Então hoje a gente vive em função desse celular. Então redefinir o conceito de criatividade aqui nesse momento, ele é muito importante, né? Há uma negação realmente à inteligência artificial, sobre o aspecto de que ela vai realmente roubar a nossa criatividade, ela vai de fato substituir o ser humano, quando na verdade, na minha visão, é exatamente o contrário. O ser humano ele vai dar um zoom out, que a gente chama, né? Olhar todas aquelas tarefas que eventualmente ele faz com repetição e que tomam o tempo dele, ele pode parcialmente entregar essas tarefas aí para a inteligência artificial e focar realmente em coisas mais criativas, né? Em combinar coisas mais criativas, né? A inteligência artificial ela tem esse poder de dar essa aceleração para o ser humano. Assim como eu brinquei aqui que o celular é uma extensão, que a gente virou um ciborgue, né? A inteligência artificial ela vem ainda melhorar essa nossa, digamos, capacidade, não só de memória, de análise de dados, né? Mas também de criatividade, tá bom? Então vamos lá. Esse foi meu primeiro argumento, né? O segundo argumento que eu tenho como falar aqui a favor da criatividade, né? E a inteligência artificial junto com a criatividade é a capacidade que a gente vai ter aqui de explorar diferentes combinações. Como eu falei no exemplo anterior, Steve Jobs lá usou, né, o touchscreen com o celular que já existia e combinou, né? Então vamos pensar o seguinte, ó, digamos que você esteja aí pronto
para dizer, olha, eu vou criar um logotipo, né, da minha empresa, né? E aí, ao invés de você se prender a uma única ideia fixa, tipo assim, cara, eu tenho essa ideia e vou trabalhar, como era feito antigamente, né? Redefinindo, inclusive, pegando um gancho do argumento 1 e trazendo para o 2, né? Quando a gente redefine o conceito de criatividade, hoje a gente traz essas combinações de coisas diferentes. Como que a gente pensava, eu sou do marketing, né? Como que a gente pensava em criatividade em agências de publicidade lá nos anos 90 e 2000? Alguém chegava com uma ideia, né? Reunia ali 4 ou 5 pessoas com uma ideia e falava, olha, a campanha tal vai ser assim porque é assado, a gente vai fazer isso. Eu falei, nossa, que gênio, vamos botar. E às vezes não dava certo, às vezes dava certo, né? Então eles ficavam nessa de tentativa e erro. O que a transformação digital trouxe para a gente em benefício da criatividade? Dados. Então hoje, quando uma equipe de marketing se reúne, ela não mais fica supondo, né, cenários, tipo, vamos fazer a campanha XPTO, trazer, né, filmar no cenário paradisíaco, não. O que ela traz? Dados de comportamento. De quem? Dos usuários. Então ela pega os dados ali, analisa, e aí os dados estão redefinindo esse novo conceito de criatividade dentro das agências. Né? Eu chamo de criatividados. Né? Então ela vai pegar uma combinação aqui, vai pegar outra ali, vai juntar e vai fazer algo diferente. Eu dei o exemplo aqui do logotipo, né? Quando a gente fala do logotipo aqui. Ao invés de você se prender só uma ideia, como era feito antigamente, olha, eu penso que a gente pode fazer nessas cores, tá, vamos desenvolver isso. Você pode muito bem utilizar o chat GPT para gerar ideias, né? Quem está me acompanhando aqui nas aulas está vendo que a gente pode usar, tem uma metodologia que eu ensinei, se não me engano, na aula 3, ao vivo, que é idear, né? Que é justamente você validar uma ideia, ou várias ideias. Você pedir para o chat GPT te ajudar a ter várias ideias. Então ele vai pensar em coisas que você nem imaginou. Então quando você utiliza a IA para ter ideias, você não se prende só a um único modelo de criação. Ele vai te sugerir vários outros, inclusive te ajudar a escolher o melhor deles de acordo com o que você informar de dados ali para a inteligência artificial, né? Então esse é o segundo argumento. A gente pode combinar coisas diferentes, né? A gente pode pegar coisas diferentes, combinar. A gente pode pegar o ChatGPT para nos ajudar a ter ideias dentro desse processo de criação que a gente vai executar, beleza? O terceiro argumento que eu tenho para falar a favor da IA e da criatividade é quando você usa IA, você libera sua mente para realmente o que importa, né? Eu dei o exemplo lá no argumento 1, né? Quando a gente fala assim, pô, eu vou fazer um zoom out aqui das minhas atividades, vou entender o que eu posso delegar para a inteligência artificial em termos operacionais, de tarefas repetitivas, e vou liberar minha mente aqui para o essencial, que é o que eu preciso fazer aqui para criar. Então, olha só um exemplo que eu dou aqui. Esses dias eu ajudei uma pessoa que estava escrevendo um livro, né? Ela muito negando a inteligência artificial, não, eu quero que seja algo autoral. Eu falei, cara, ninguém está dizendo que a inteligência artificial vai criar o livro para você. Mas imagina assim, se você está escrevendo o livro, e ela pode te ajudar a estruturar o enredo desse livro. Ela pode te ajudar a revisar o texto. Ela pode te sugerir frases. Né? Isso deixa você com mais tempo para você focar nos elementos principais da tua história. Então, por exemplo, olha, você estrutura uma história na tua cabeça, dando esse exemplo do escritor que eu falei para ele. Você estrutura a sua história na sua cabeça. Obviamente, você vai partir de um texto base, você vai escrever esse texto. Mas, ao invés de você perder muito tempo revisando, você pode pedir para o chat GPT revisar para você, mantendo a estrutura, mantendo a coerência, mantendo a ideia, né? Absolutamente mantendo a ideia, corrigindo apenas erros gramaticais e ortográficos e de concordância, por exemplo. Mas você pode pedir isso para ele. Então, olha o tempo que você ganha em relação a isso, né? Então, você libera a tua mente para pensar realmente em criar a história, criar os argumentos, né? Criar a narrativa, e depois você vai pedindo ali para o chat GPT apenas corrigir aquilo, e você vai ganhando produtividade, você vai acelerando mais a produção desse livro. Eu contei isso para ele escreveu um capítulo, eu falei, agora pede para o chat GPT revisar para você, mantendo a coerência, mantendo exatamente como ele está, sem mudar absolutamente nada, apenas corrigindo erros de concordância, erros gramaticais e ortográficos. Ele pegou lá, fez a análise, né, corrigiu algumas coisas e manteve exatamente a mesma estrutura, as mesmas palavras, sem mudar absolutamente nada. Ele falou, cara, eu ia mandar isso aqui para alguém revisar para mim, né, e aí, sei lá. Então, é isso, cara. O chat GPT, ele te ajuda, ele te libera tempo para você focar realmente na parte mais importante, que é criar, né? Então, vamos lá. Esse foi um dos argumentos aqui. Você foca no essencial. Ela te libera tempo, você foca no essencial e depois, obviamente, ela te libera para esse processo criativo. Ela te acelera para esse processo criativo, né? Eu falei aqui de libera por essencial, que é o quê? Escrever o livro. Mas aí depois, o argumento 4 é
como que eu vou fazer esse processo criativo da escrita do livro agora, né? Agora eu tô livre para fazer isso, né? Vamos pegar um outro exemplo, né? Na criação do conteúdo para redes sociais, por exemplo. Antes eu sou de marketing, né? Da área de marketing, atuo nessa área desde 2007. Então, lá se vão aí 17 anos. Quando a gente ia estruturar uma estratégia de conteúdo, né? Nos anos 2007, 2010, enfim, cara, todo mundo se reunia, né? A gente pegava os dados ali, mas a gente ficava limitado, tipo, poxa, a gente podia testar algumas coisas, pegava os dados, e, vamos criar mais disso, vamos criar mais disso. Mas o criar mais disso, né? A gente, de novo, tinha que entrar numa sala, vinha inspiração, a gente, né, escreveu o texto e tudo mais. Hoje, o que a gente pode fazer? Cara, de novo, ChatGPT ajudando a gente a ter ideias. A gente pode criar, quem viu minhas aulas aí de criação de conteúdo, viu que ele pode não só sugerir aquilo que você imaginou, com base no que seu público-alvo, né, está procurando, mas também ele vai fazer uma análise muito ampla e trazer outras ideias que talvez você nunca tivesse pensado. Então, assim, pensa no ChatGPT como um assistente que pode te liberar tempo para você focar muito mais no processo criativo, para você se estimular mais a focar no que importa no quarto passo e agora no terceiro passo e agora no quarto argumento, você pensar em como que eu libero o meu processo criativo usando o ChatGPT. E o quinto argumento aqui, ele estimula novas perspectivas, né? O ChatGPT ele te estimula novas perspectivas. Ao invés de a gente ficar preso em um jeito específico de pensar ou criar, a inteligência artificial, ela com a sua capacidade, né, de criar várias fontes de dados, ela pode oferecer ideias e abordagens assim, muito amplas, completamente fora da nossa zona de conforto, né? A gente pode pensar em coisas, por exemplo, quando a gente nega alguma coisa, né? E outro dia eu criei uma aula sobre gestão e estava falando assim, cara, criando lá um projeto e perguntei para o ChatGPT sobre o pós-mortem, né? Esse projeto, assim, cria um pós-mortem do meu projeto. O que é criar o pós-mortem? Aí dizer assim, esse projeto deu errado. Me diga os motivos por que ele deu errado. E o ChatGPT vai projetar lá na frente um cenário de que por que ele deu errado, trazendo elementos que você pode se antecipar para evitar quando você for lançar teu projeto. Olha que poderoso isso, né? A gente pode ser contra-intuitivo com o ChatGPT e ele trazer ideias nesse sentido, né? Assim, ele vai te dando ideias de várias fontes, de vários pontos de vista. Você pode emular o ChatGPT pedindo para ele agir como fulano de tal ou agir como um profissional dessa área. Então, assim, o céu é o limite, né? E você, quando você estimula novas perspectivas, trazendo perspectivas de você ter um escritor preferido, haja como se fosse tal escritor e me dê perspectiva sobre esse tema, né? Você vai abrindo mais a sua mente e saindo, né, dessa caixinha que a gente vive às vezes ali, da única maneira de pensar em criar as coisas, né? Então ele abre essas perspectivas nesse sentido, né? E eu vou te dar aqui mais um argumento, cara, que eu pensei aqui agora, né? O IA, a IA, né? Ela democratiza muito essa questão da criatividade, né? Antigamente, muitas pessoas não se consideravam criativas porque elas não tinham as ferramentas certas, né, necessárias para exercitar a criatividade. Agora elas têm. Então a gente tinha um conceito muito enraizado de criatividade, de novo. É somente os gênios, é aquelas pessoas que, pum, a ideia vem do nada. Me inspirei aqui e eu lancei essa ideia. Pá, aí, porra, que demais, cara, você é genial e tal. Então, assim, essas pessoas que não tinham essa característica, elas se isolavam sempre. Eu não sou uma pessoa criativa. Hoje, com a inteligência artificial e com essa questão da transformação digital, de novo, redefiniu o conceito de criatividade. Então, ela está democratizando a criatividade. Hoje, as pessoas que têm facilidade de usar essa ferramenta, elas combinam vários elementos e elas saem com algo realmente novo. Isso é muito legal. Quer um exemplo? Há muito tempo eu venho pensando, como aluno que fui durante toda a minha vida, né, estudantil, eu vinha pensando em criar novas maneiras da educação realmente, preparar a nossa juventude, as nossas crianças para o futuro. O modelo escolar ele não mudou nada, né? Praticamente nada, né? E a gente tirar uma foto de uma sala de aula hoje, tirar uma foto de uma sala de aula dos anos 1800, vai ser exatamente a mesma coisa, né? As carteiras enfileiradas, o professor lá na frente, enfim, a dinâmica mudou muito pouco, né? E eu sofri muito com isso, eu não me adaptava à escola nenhuma, eu cresci com essa cabeça, falei, cara, o que eu posso fazer para mudar esse cenário, né? E quando eu fui aprender mais sobre inteligência artificial, eu percebi o poder que isso tinha de ajudar professores a criar experiências personalizadas, aulas que engajam mais os alunos. Então, olha só, como isso vai desbloqueando a criatividade. Eu não sou nem da área de educação e comecei a dar palestras em escolas para falar sobre o ChatGPT na sala de aula. Algumas escolas, obviamente, têm resistência, como tudo que é novo, a gente nega, tem essa tendência, super normal, né? Algumas escolas eu tive que entrar até meio que mocosado ali para não, né, falar sobre isso para os alunos. Outras abertamente me receberam. Enfim, o fato é,
que com essa ferramenta eu consegui, através das minhas ideias, do que eu vivi como aluno, criar algum ferramental que pudesse ajudar os professores a se comunicarem melhor com essas gerações. Eu testo muito com a minha filha, né? Como que ela pode aprender melhor usando o ChatGPT. E, de fato, cara, ela está progredindo muito mais rápido, está aprendendo a ter pensamento crítico, né? Está aprendendo, enfim, a, a, a emular situações, a projetar cenários. Então, ela está se preparando realmente porque as profissões do futuro, que estão acontecendo agora, vão exigir dela, né? Agora, mais para frente. Ela tem apenas 15 anos. Então, assim, a gente está preparando, de repente, nossos jovens para profissões que não vão mais existir. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tive acesso a uma inteligência artificial, eu tive acesso à aprendizagem de IA, para poder aplicar isso, para poder ser criativo nesse campo, que nem é o campo da minha atuação. Então, olha que interessante, ele abriu uma nova perspectiva até de carreira para mim aqui. Então, pensa você aí, como que você pode usar a inteligência artificial para estimular a tua criatividade, né? Sempre digo, negar a inteligência artificial não é o caminho, ela já é uma realidade e quanto mais rápido você aceitar e se adaptar e, obviamente, aprender, mais rápido você vai gerar seus resultados, os resultados que você espera, tanto no teu trabalho, na tua profissão, quanto no teu negócio. Beleza, pessoal? Esse, então, foi mais um episódio do Café com IA. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa teu like aí. Se não gostou, deixa o dislike, né? O curtir para baixo. Mas eu quero muito que você comente e dê sua opinião aqui a respeito desse tema. Vamos debater de uma maneira saudável, educada, porque eu acho que, assim, a gente colabora aí para a formação, né, e de opiniões diferentes, enfim, e a gente não fica nem tanto de um polo, nem tanto de outro, e a gente consiga chegar no equilíbrio e no meio termo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!